mente para dominar a máquina. A cultura ocidental não nos ensina isso. Em nenhum momento nós aprendemos isso. Então, na nossa cultura, o ascendente genético, a imposição biológica, vai ser mais forte do que a nossa determinação, a não ser que nós façamos esse caminho que os Espíritos indicam. Questão 919 do Livro dos Espíritos, que é conhece-te a ti mesmo. Então, nesse processo de autoconhecimento, nós vamos precisar de olhar a mulher que nos acolheu, porque parte do gêmeo dela, parte do nosso pai, e a presença feminina tem uma força maior no processo, porque além de nos ceder o material genético, essa mulher nos agasalha no seu ventre, nos envolve com a sua energia, e todo o sentimento que nós experimentamos ao longo desse primeiro tempo da nossa existência como seres encarnados, são os sentimentos dela. Nós estamos imersos no psiquismo dela, refletimos a presença dela. Então nós temos que olhar essa mulher, o que representou ela na nossa vida, como ela nos acolheu. E aí nós temos um capítulo aqui, que a gente pergunta assim, que mãe existe em você? Aí a pergunta é para homens e mulheres. Que mãe existe em você? Quando a gente fala assim, que mãe existe em você, para a mulher vai pensar assim, a mãe que eu recebi, aquela mãe que me acolheu, ela ainda existe em mim, mas existe em mim também a mãe que eu sou. A mãe que eu tenho possibilidade de ser agora, na fase adulta. Mas quando a gente pergunta para o homem só vai olhar a mulher que o acolheu. Né? Que mãe existe em você? Aí a gente coloca vários tipos. Toda a nossa leitura foi feita pensadores modernos, à luz do Espiritismo e também por meio de entrevistas. A gente conversou com muitas mulheres, com muitas mães. Então existe, por exemplo, a mãe sem voz. Essa mãe era muito presente antigamente, quando na nossa sociedade havia um sistema muito mais opressor da mulher. Então, a mulher não tinha voz dentro da família. Ela era obediente à voz masculina dentro da família. Então, essa é a mãe que não tem voz. Tem a mãe repressora. Aquela mulher que reprimia no seu filho todos os seus impulsos. Autoritária, dominadora. Tem a mãe que é chantagista. A mãe chantagista é aquela, ai meu Deus, o que eu fiz para merecer isso que está aqui? Essa é a mãe chantagista. Menino, se você não fizer assim, eu vou contar para o seu pai. Essa é chantagista, não é? Então, que efeito tem isso na vida? Tem a mãe que é cúmplice só dos filhos, porque o machismo não é prerrogativa do homem, não. Tem mulher que é mais machista do que o próprio homem, então, meus filhos são criados de um jeito, as minhas filhas de outro jeito. Então, dá prerrogativas aos filhos e estabelece outro tipo de relacionamento com as filhas. Tem a mãe que é cúmplice das filhas também. Privilegia, a gente encontrou um caso desse, de uma moça que teve uma relação ruim com o próprio pai, e quando ela teve filhos, ela teve 2 meninas e um menino, ela se dava bem com as filhas, mas ela não se dava bem com o próprio filho. Ela oprimia o filho e protegia as filhas, dadas as condições da sua própria infância. Tem aquela que é mãe do marido. A mãe do marido é a mulher que escolheu casar-se com o homem que não cresce. Ele é sempre filho. Ele é filho da mãe, depois ele é filho da esposa. Ele não assume as rédeas, ele não cresce, ele é dependente. Aí as pessoas dizem que ele padece da síndrome do Peter Pan, né? Peter Pan que nunca quis crescer. Então esse homem não cresce, emocionalmente não cresce, é infantil.
Então passa a ser dependente da mulher. E tem a mãe que é pai e mãe. Quer dizer, essa figura, ela é muito presente no nosso cenário social, porque é muito comum o parceiro abandonar o projeto, deixa a mãe com os filhos e vai embarcar nas suas aventuras. Então essa mulher que ficou com os filhos, ela vai ter que ser pai e ser mãe. Também no outro lado da medalha a gente tem visto, antigamente era menos comum, hoje já começa a ser uma estatística preocupante de mulheres que abandonam os filhos. E o parceiro é que fica, tendo que ser pai e mãe também. Porque quando o lar é desguarnecido da presença de um dos esteios, o que fica tem que representar os dois papéis. Porque a criança precisa tanto do pai quanto da mãe. Então quem fica vai ter que se desdobrar. Então nós fazemos essas perguntas e contamos as histórias dessas pessoas que nós entrevistamos e com a experiência que as pessoas revelam, dá para a gente fazer uma análise da nossa própria experiência e procurar superação daqueles itens que precisarem ser superados, para que agora a gente possa seguir o processo do nosso crescimento como individualidades autônomas, com a possibilidade de total gerência sobre o nosso caminho. Porque isso o Espiritismo tem dito, somos livres para fazer a escolha. E se quisermos, podemos superar até o imperativo genético, porque também já é fruto de pesquisa que a intervenção de alguma energia que a ciência ainda não indica, determinados elementos da célula entram ou não em funcionamento. Quer dizer, existem possibilidades que são disparadas por processos que a ciência ainda não identifica e que o Espiritismo aponta o perispírito como responsável por essa gerência. O perispírito é esse organismo que atua diretamente sobre a matéria e sob o comando do ser espiritual. Então, em última análise, nós espíritos podemos governar essa máquina, ao invés de sermos governados por ela. E é essa a direção que nós deveríamos tomar com determinação, com coragem. É por aí que a seta aponta. Bom, a gente analisa vários papéis da mulher na função de mãe. Um deles é o papel da madrasta. A madrasta é uma figura muito mal vista na nossa cultura. Haja visto as histórias infantis, né, que a madrasta é sempre uma bruxa. A Leila lembrou aqui, no livro, uma análise da história da Branca de Neve. A Branca de Neve é aquela história que o pai viúvo se casa a segunda vez, a nova mulher já traz 2 filhas e ele tem uma filha. E na história há toda uma dificuldade dessa madrasta. Aliás, essa madrasta da Branca de Neve não tem 2 filhas. É a madrasta que entra no jogo da família que tem uma filha. O pai tem uma filha. Então essa madrasta, ela tem inveja da menina. Na história, inveja a beleza da menina. E a Leila estava comentando que muito provavelmente essa inveja, ela incide sobre a relação desta filha com o pai. Porque na verdade nós temos 2 mulheres que disputam o afeto de um homem. Uma no papel de esposa, a outra no papel de filha. Então, como essa esposa chegou num segundo momento em que já havia o vínculo pai e filha, ela sente dificuldade de entrar nesse circuito. Então, na história, a madrasta encomenda a morte da enteada e pede que o assassino lhe traga o coração. Então, simbolicamente, numa leitura que extrapola os limites da fábula,
se pode dizer que essa mulher no papel de madrasta, ela tem uma intuição muito forte que para que essa convivência se dê num patamar positivo, será preciso ter o coração dessa enteada, quer dizer, conquistar o coração. Metaforicamente, ela perde o coração. Quer dizer, a ideia é que quem chega no papel de madrasta e num projeto de família que já existem filhos desse parceiro, essa mulher vai ter que conquistar o coração dos enteados, não é verdade? Ela vai ter que ter um coração maior, que possa abranger filhos que não são filhos biológicos. É uma situação difícil que está sendo desafiadora, porque cada vez mais nós vemos que no nosso cenário, casamento, descasamento, novos casamentos, então são pessoas que estão se unindo em projetos que filhos estão presentes, mas são filhos de outras relações. Então essa mulher que entra nesse processo terá que ser uma mãe com M maiúsculo. Então a história que a gente fala, que a gente conta aqui nesse capítulo, a Leila propôs que a gente não entenda madrasta, mas boadrasta. É um jogo de palavras. E esse jogo de palavras é uma proposta que ela faz com base em experiência pessoal. Que a gente conta porque ela também conta, não é uma coisa oculta. Ela tem um filho que aos 18 anos engravidou a namorada, que tinha 16 anos. Então nasceu uma menina. E o casal esteve junto por 2 anos e essa mãe abandonou o projeto da parceria, que era muito novinha mesmo, não tinha ainda condições de assumir a responsabilidade, deixou o filho da Leila e a própria filha e foi embora. A Leila criou essa neta. Aí criou sua situação estranha, porque a menina chamava o filho da Leila de pai, chamava a Leila de mãe. E o marido da Leila de avô. Uma situação estranha no plano social. Como assim, pai, mãe, avô? E o meu cunhado ficava muito incomodado com a situação. Mas o filho da Leila se casou depois em segundas núpcias com uma outra mulher e ela acolheu a filha dele, né? Na época a Leila até conversou com a neta e falou assim, olha filhinha, você não precisa ir morar com o seu pai, você pode continuar aqui conosco. Aí ela falou assim, vó, agora que eu vou ter pai e mãe, eu não vou querer? Eu quero. Ela, nessa época ela tinha 7 aninhos e ela optou por morar com a madrasta. Como diz a Leila, não é madrasta, é boadrasta, porque alguém que soube acolher, só conquistar o coração da menina. Então, a mãe também tem essa configuração, a madrasta. É mãe com M maiúsculo, quando essa mulher sabe abrir seu coração para abraçar filhos que não são seus, né, no projeto de construção das relações afetivas, porque em última análise nós somos todos filhos de Deus.